Olá, estou de volta para falar sobre os filmes do James Bond. Hoje trago o filme de número 19, The World Is Not Enough. O Mundo Não É o Bastante, um filme de 1999, despedindo-se aí do século XX, né, final do milênio, e é o terceiro dos 4 filmes com o ator Pierce Brosnan no papel do James Bond. Esse filme vai envolver um amigo pessoal da Amy, o Robert King, que estudou direito com ela em Oxford no passado. E os dois também tiveram uma situação em que a Amy ajudou o Robert a resolver um caso de sequestro da sua filha. A Electra King, aos 14 anos, tinha sido sequestrada por um anarquista chamado Victor Zocas, mais conhecido como Renard. E a Amy ajudou, então, o Robert King a resolver, né, essa situação do sequestro. Porém, o que aconteceu? A Amy, por fazer parte ali da inteligência, tem por princípio não negociar com bandidos, né, com sequestradores e tudo mais. Então, ela partiu para a linha de não pagar o resgate. O resgate, na época, era equivalente a 5 milhões de dólares. E a Amy, então, ajudou o Robert a recuperar a filha, porém sem pagar o resgate, o que fez com que ela ficasse mais tempo nas mãos ali dos sequestradores e acabasse sofrendo ainda mais. Então, né? Foi uma situação bastante traumática para a Electra King ficar sob o poder desses sequestradores. Foi muito sofrido para ela. Mas acabou dando tudo certo, ela foi resgatada e passaram-se alguns anos. Novamente, esse Robert King recorre a Amy, ao MI6, né, para resolver um outro caso. Esse segundo caso eu nem entendi muito bem, mas eu sei que houve a compra de um relatório que havia sido recuperado por um outro agente do MI6. Não importa muito aí esse contexto, tá? Mas eu sei que aparece então essa nova situação envolvendo o Robert King e a Amy, e dá tudo certo. Novamente, ele consegue recuperar esse dinheiro que, em libras esterlinas, também equivale a 5 milhões de dólares. Só que quando o Robert vai até o MI6, a sede do MI6 em Londres, para recuperar esse dinheiro que ele havia pago por esse relatório clandestino, ele acaba sendo morto ali mesmo no cofre do MI6. Então, mais uma situação de bastante humilhação ali para a agência, né, de inteligência. O James Bond até tenta evitar ali no início, né, ele percebe logo a situação que está ocorrendo, mas não tem nada que ele pode fazer, né? Acontece então a morte do Robert King, isso tudo nas primeiras cenas iniciais. Tá? Esse filme ele tem essas cenas aí antes da abertura de mais longa duração de todos os filmes. Então vai ter uma cena de perseguição também, ali no rio Tâmisa. Então esse afronto ao MI6 é que vai gerar a missão que o James Bond precisa resolver nesse Ainda filme. Nas cenas iniciais, o James Bond vai até a cidade de Bilbao, na Espanha, norte da Espanha, né, no País Basco, para recuperar esse dinheiro, né, inicialmente antes da morte do Robert King. E ali ele já se defronta com os representantes de um banco suíço, mas que ele acha bastante suspeito, né? Ele quer investigar quem é que estava por trás da venda desse relatório, como que eles conseguiram recuperar esse dinheiro. Então ele tenta obter informação ali com esse pessoal e acaba tendo o primeiro envolvimento, o primeiro combate ali com os vilões, já acontece nessa cidade de Bilbao. Mas uma coisa interessante é que tem como pano de fundo o Museu Guggenheim, né, que fica na cidade de Bilbao e que tinha sido inaugurado 2 anos antes, né, em 1997. Eu me lembro muito bem quando esse museu foi inaugurado, eu acompanhava a cena da arquitetura, né, pelo mundo, e foi um alvoroço danado, porque era uma arquitetura muito diferente, né, muito revolucionária, no final do milênio, todo revestido em titânio. Então, esse museu de Bilbao, por estar ali com bastante relevância na época, ele aparece aqui, então, em destaque nessas cenas iniciais. Uma outra obra de arquitetura que aparece também logo no início é o
domo do milênio, né? O Millennium Dome, que também tinha causado um grande barulho, né? Um grande burburinho quando foi inaugurado. Também me lembro, tá? Esse foi em 1999 também. E ali, então, no finalzinho dessas cenas iniciais do filme, o James Bond, em luta com uma representante ali daquele banco suíço que eu falei, ele cai de um balão ali e cai justamente sobre esse domo do milênio, né? Depois de haver toda aquela perseguição no rio Tâmisa também, mas então são dois marcos arquitetônicos que aparecem logo de cara, o Museu de Guggenheim e o Domo do Milênio. Bom, após os serviços funerários ali do Robert King, o MI6, né, a cúpula do MI6 decide se reunir na sua sede na Escócia, né, já que a sede de Londres estava ali comprometida. E então eles ali na Escócia decidem o que fazer. Então, o James Bond ele acha estranho que o valor recuperado é justamente o valor pago pelo o valor cobrado, né, que não tinha sido pago pelo resgate da Electra King. Então, ele acredita que, por esse motivo, pode haver alguma ligação entre os dois eventos. E é aí que ele vai começar a investigação. Por isso, ele vai até a Electra King, que, lógico, vai ser aí uma das Bond Girls, né, vivida pela belíssima Sophie Marceau, francesa, e que vai fazer o papel da Electra King. Sobre esse nome, Electra, não é a primeira vez que ele é abordado aqui, né? Eu lembro que naquele filme For Your Eyes Only, a atriz principal era uma grega, né? Não tinha o nome de Electra, mas ela menciona, ela fala, como eu sou grega, assim como Electra, eu tenho que honrar o nome do meu pai, né, e tudo mais. Também tinha havido uma situação ali semelhante, né? O James Bond tinha ido ajudar uma moça cujo pai tinha sido assassinado ali pelos vilões do filme. Então, aqui novamente vem aquela questão do complexo de Electra, né, que eu já tinha falado no filme anterior. Já falei várias vezes, inclusive, aqui sobre esse tema. Aqui, esse tal de complexo de Electra vai estar um pouco modificado, tá? Como a gente vai ver mais adiante. A Electra King é uma moça muito corajosa, tá? Muito destemida. Ela enfrenta a vida com muita determinação, com muita coragem. E ali ela sabe que ela está correndo risco, né? O James Bond vai até ela para alertar dos possíveis riscos que ela está correndo, e ela fala que ela sabe disso e inclusive fala a seguinte frase: não há sentido em viver se você não consegue se sentir vivo. Então ela meio que desafia, né, as situações ali da vida mesmo para se sentir viva. E ela diz essa frase para ele, isso vai ficar muito marcado também. E ela assume então os negócios do pai dela na área de petróleo. Qual que é o contexto aí que a gente vai lidar dessa vez? A gente vai lá para o Cáucaso, tá? Para a região do Cáucaso. A gente vai ali para os países banhados pelo Mar Cáspio. E o pai dela estava construindo um oleoduto ligando a Rússia, né, ali os países ligados à Rússia, ao Ocidente. E esse oleoduto, ele se encontrava, né, a parte ocidental com a parte asiática, se encontrava justamente no Azerbaijão, onde vai se passar a história. O Azerbaijão é um país ali que faz parte do Cáucaso e também é banhado pelo Mar Cáspio, que é um mar que tem grandes reservas de petróleo, né? Então, é de muito interesse ali, existem muitos interesses aí envolvendo aquela região, muitos conflitos ali naqueles países. E ela, então, mora na cidade de Baku, que é a capital do Azerbaijão, e esse oleoduto que a empresa do pai dela está construindo vai fazer concorrência com outros 3 oleodutos russos. Então, ali é um conflito de interesse fortíssimo, né? Então, ela está sendo realmente muito ameaçada. E essa é a primeira suspeita, né? O James Bond parte para essa linha. Que essa ameaça em torno dela tem a ver justamente com a concorrência com esses oleodutos. Na verdade, a suspeita dele, por partir de uma conexão lá com o sequestrador, né? Ele acha que
esse sequestrador quis se vingar de 3 pessoas, do Robert King, da Amy, por ter orientado ali a não pagar o resgate, e da própria Electra, já que ele tinha agido contra o Robert King e também contra o MI6. Então agora o próximo alvo seria a Electra King. Ainda sobre arquitetura, a Electra King ela mora na cidade de Baku, que é a capital do Azerbaijão, em um palacete que me chamou muito a atenção. E esse palacete, ele, na verdade, é uma locação, né, que fica na cidade de Istambul, fica ali na margem asiática do Bósforo, né, do Estreito de Bósforo, e se chama Palácio Gushuksu, ou Palácio da Água Pequena. É um palácio que foi construído na época do Império Otomano. Ele ficou pronto em 1861 e ele servia como um palácio ali de caça para os sultões do Império Otomano, assim como o Palácio de Versalhes também, né? Ele inicialmente era um palácio de caça e depois é que foi transformado então naquele palácio super luxuoso. E esse também era o caso. Hoje em dia é um palacete ali, uma espécie de museu aberto à visitação. Sobre o vilão, o Renard, ele tem uma característica também muito particular, porque durante o resgate da Electra, ele acabou levando um tiro e essa bala ficou alojada em seu cérebro, causando uma anomalia muito característica. Assim, essa bala ela não tem como ser retirada e ela fazia com que ele fosse perdendo a sensibilidade de todos os seus sentidos. Então, ele não sentia dor e também ia se tornando cada vez mais forte. E isso até o momento em que o corpo dele ia sucumbir, né? Ele não ia suportar mais essa condição. Então, é uma pessoa que está com seus dias contados, porém que se torna cada vez mais forte e imune ali às sensações, né? Então ele não sente dor e nem nenhum tipo de sensibilidade, o que o torna ainda mais perigoso, né? E ele vai explorar essa condição dele em uma cena num local chamado Yanardag, que é nas proximidades ali de Baku, acho que também bem às margens do Mar Cáspio, que é um local muito característico, porque o Azerbaijão é chamado de a Terra do Fogo. Por conta ali das reservas de petróleo, né, e tem muito gás que sai ali do subterrâneo, então esse local particularmente, ele possui chamas espalhadas por vários lugares que nunca se apagam. Então aí ele vai usar essa condição, né, justamente mostrando também esse lugar aí do Azerbaijão, né? Eu achei uma coisa bastante exótica, né? Diferente. E para avançar com as suas investigações, o James Bond vai contar com a parceria, com a ajuda de um aliado do passado que já apareceu em um outro filme, que é o Valentin Zukovsky, aquele ex-agente da KGB que está tentando se adaptar à economia de mercado, né, no pós-Guerra Fria. Então, aqui ele vai contar novamente com a ajuda desse Zukovsky, que possui um cassino na cidade de Baku, e o cassino se chama L'Or Noir, ouro negro, fazendo menção, né, então, ao petróleo, né? O ouro negro em questão ali é o petróleo. Então, James Bond vai começar as investigações com a ajuda do Valentin Zukovsky. E um outro produto que também pode ser considerado o ouro negro ali da região é o caviar, porque o Mar Cáspio é o habitat natural do estrujão, que é aquele peixe de onde vem o caviar, né? Das ovas do estrujão é que é feito o caviar. E o Valentin Zukovsky também tem uma fábrica de caviar ali na região. Caviar beluga, né? Essas referências do petróleo e do caviar remetem não só à riqueza natural, ao poder econômico e ao luxo, mas também à exploração e à corrupção. E seguindo as pistas, os rastros ali do Renard, o James Bond vai parar então no Cazaquistão, que é um outro país que também está nas margens do Mar Cáspio, só que do lado mais da Rússia, né? É um aliado ali da Rússia. Então, o Cazaquistão, um país maior, e ali eles estão numa missão, ele vai até uma base onde eles estão desmontando um
um míssil nuclear, né? Aquela coisa depois da Guerra Fria e tudo mais. Então, os russos estão ali desativando os seus mísseis nucleares, e ali ele conhece uma cientista, uma doutora em física, que é a Christmas Jones, vivido pela Denise Richards, que também vai ser outra Bond Girl, vai ajudar bastante ali o James Bond. No começo ela vai achar estranho, né, a presença dele, vai descobrir que ele é um impostor, que ele se faz passar por um cientista russo também, e ela vai descobrir que ele é um impostor, mas eles ali juntos vão acabar fazendo uma parceria, porque eles vão perceber que, na verdade, eles estão, de alguma forma, está sendo retirado aquele plutônio ali daquela bomba, né? O que deveria estar sendo desativado, na verdade, está sendo roubado ali clandestinamente. Eles vão seguir esse rastro e descobre que aquilo também é uma ameaça para o Ocidente, tudo mais, aquela coisa de sempre, né? Dos James Bonds não muda muito. E ali eles vão, inclusive dentro daqueles carrinhos que limpam o oleoduto, que eu já até falei também, aquele PIG, né? Vão os dois ali enfrentar aquela bomba atômica e tudo mais, mas eles acabam chegando então até o Renard de alguma forma, e o Renard fala aquela mesma frase que a Electra King falou, de que não faz sentido viver se você não sente que está vivo e tudo mais. Então ele fala a mesma frase. O James Bond acha aquilo estranho. Ele percebe que há uma conexão entre a Electra King e o Renard. E, de fato, é o que vai acontecer, porque vai ser aquela síndrome de Estocolmo, né? Quando o sequestrado acaba desenvolvendo sentimentos pelo sequestrador. E foi mais ou menos o que aconteceu, mas, na verdade, o sentimento maior foi ali de vingança. Por que eu falei que era um sentimento, o complexo de Electra às avessas? Porque no complexo de Electra, a filha, ela honra o pai, né, até o último momento, ela ama muito o pai e tudo mais, tem uma conexão muito forte. E ali é o contrário, apesar dela se chamar Electra, ela quer vingança contra o pai. Então, na verdade, ela é que tinha se juntado com o Renard para se vingar pelo fato dele não ter pago o resgate dela, né, e ter deixado ela ali sofrendo. Ela precisou fazer uso ali dos recursos que ela tinha, né, para conseguir escapar. Na verdade, nem foi tanto com a ajuda da Amy, ela mesma é que acabou se libertando sozinha. Então ela guardava essa mágoa muito grande. Então, na verdade, ela é que tinha se juntado ao Renard para se vingar tanto do pai como da Amy, e agora ela tinha outros planos também com aquele plutônio que estava sendo tirado ali daquela bomba lá da Rússia. Bom, depois que o James Bond descobre as verdadeiras intenções da Electra, ele vai tentar avisar a Amy, né, que não acredita nele, acha que ele está viajando e tudo mais, mas ela mesma, a própria Amy, é também sequestrada pelo Renard, e ela é encarcerada em uma torre que fica numa ilha que se chama Kiskulesi, ou Torre da Donzela. Essa ilha é uma ilha bem pequena, na verdade, e fica ali no Bósforo também, em Istambul. Aqui eles fazem menção ao FSB, né, o Federal Service Bureau, que é a antiga KGB, né, que depois da queda da União Soviética passou a ter esse nome. O Valentin Zukovsky é quem tem ali contatos, né, nessa FSB, que vai usar esses contatos para ajudar o James Bond. Quando James Bond confronta a Electra King, depois deles terem vivido um romance e ela ter ficado meio apaixonada por ele, ela diz a frase: "Eu poderia te dar o mundo todo." E ele responde: "O mundo não é o bastante." Né? "The world is not enough", que é o título do filme. E ainda fala, esse é um lema de família, porque justamente, lembra lá no filme 007, a serviço de Sua Majestade, quando o James Bond vai investigar ali as suas origens de nobreza e tudo mais, e descobre que esse é o lema da família dele, né? O mote, né, da família do James Bond é esse, o "The world is not enough", que, por sinal, historicamente, era o mesmo, você não sabia também, soube agora, que é o mesmo lema do Felipe II, o rei da Espanha, aquele que foi inimigo da Rainha Elizabeth I.
o lema dele também era esse, né? Porque ele era um rei que queria conquistar, né? Conquistar muitas colônias e tudo mais, então ele também tinha esse lema: o mundo não é o bastante. Bom, depois é mais do mesmo, né? O de sempre ali, o James Bond vai ter o embate final com o vilão, com o Renard, ele vai contar com a ajuda da sua parceira ali, a doutora Jones, e vai conseguir resolver ali as questões. E no final do filme eles fazem uma piada infame ali com o tal do bug do milênio, porque era algo também que estava, só se falava nisso, né? Só se falava no finalzinho de 1999, só se falava ali do bug do milênio. Eles vão mencionar isso aqui também no final do filme. Nesse filme, a gente vai ter aqui, então, a despedida do Kill, o ator, né, que fazia o Kill, que foi muito simpático, e dos 19 filmes, ele participou de 17 filmes. Imagina, ele passou por todos os atores James Bond, que era o Desmond Llewellyn. No filme mesmo, ele já começa a treinar um substituto, dando a entender que ele pretendia se aposentar em breve, né? Mas não era a intenção de ser o último filme dele. Porém, 2 semanas após a estreia do filme, ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Imagina, uma coisa assim tão inesperada, né? Ele ainda poderia fazer outros filmes, pelo menos mais um, mas acabou que foi realmente a despedida dele, e foi um ator que marcou bastante, né? Muito carismático ali, fez uma parceria incrível com todos os atores que interpretaram James Bond também. Aqui o carro do James Bond novamente vai ser a BMW, também controlada por celular ali, por controle remoto, né, no celular, só que muito mais modernizada. E logo no começo das cenas lá em Baku, a gente vê um cortador de árvores que é transportado por helicópteros, né? São grandes lâminas acopladas e transportadas por um helicóptero, que vão então cortando ali as copas das árvores. E logo quando eu vi esse equipamento, que não é um equipamento que existe de verdade, tá? Foi só ali para o filme, logo eu imaginei que ele seria utilizado como arma, né, pelos vilões ali de alguma forma, e realmente é o que acontece. E esse equipamento vai ser usado justamente para destruir esse carro, essa BMW. E o Kill, ele sempre ficava muito bravo, né, que o James Bond entregava os equipamentos, os carros ali totalmente destruídos. Então, dessa vez, o estrago vai ser gigante mesmo. Bom, gente, então sobre esse filme era isso. Eu achei muito legal ter estudado sobre essa região do Cáucaso, né, o Azerbaijão, o Cazaquistão, sobre o Mar Cáspio, que é o maior lago de água salgada do mundo, e sobre essas riquezas naturais ali dessa região. Mas é isso, eu peço que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam aqui do vídeo, né, das informações que eu trouxe, se vocês assistiram o filme, o que acharam, e também se sabem de alguma outra curiosidade, né, sobre esse filme. Mas, por enquanto, seria isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e até o próximo vídeo.